Deixa eu desejar boas-vindas aos meus entrevistados de hoje, a Elis, que é a gestora dos hospitais São João de Deus e o Hospital São José de Nova Serrana, e o Rainério. Elis, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso podcast, minha amiga. Boa tarde, Ângelo. Muito obrigada, né? A gente tentou várias vezes, a agenda não deu e hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui com você e com todo o seu público. Obrigada mesmo, viu? Uma honra. Seja bem-vindo à nossa audiência. Rainério, boa tarde, meu amigo, gestor do Hospital São José de Nova Serrana. Boa tarde, diretor. Ângelo. É isso? Boa tarde a todos que nos acompanham aí pela rede social. Muito obrigado pelo espaço de nos conceder a honra de estar aqui com você e com todo o seu público, que a gente possa falar um pouquinho da saúde aí da região. Informação nunca é demais, né? Não. Você é bem-vinda, não é isso? Exatamente. E hoje vamos falar de gestão hospitalar, desafios e resultados, ok? Ok. Como a senhora avalia o cenário atual dos hospitais citados aqui? Olha, uma das coisas que a gente vem se programando muito é a transformação que a saúde está sofrendo, não só a nível de SUS, com o hospital regional, alguns hospitais particulares também entram no mais especialistas e começa a atender o SUS, né? Agora com uma tabela muito diferenciada, então às vezes um procedimento paga 4 tabelas, né? E também de saúde suplementar. Então a gente vem com cenários diferenciados, mas o que faz a diferença é a gente prever o que vai acontecer e sempre ter um projeto na manga caso aconteça alguns cenários. Eu vejo hoje muito bem os hospitais, a gente tem uma estrutura interessante. O Hospital de Nova Serrana, a gente veio, conheceu, saneou muita coisa e agora a gente se prepara para esse cenário com o planejamento estratégico que foi feito nesses 2 dias agora, quinta e sexta, e a gente então estende isso até a semana do dia 2 de março para a gente entregar aí qual vai ser o futuro do Hospital São José 2026-2027, de forma estruturada, orçamentária e também com fluxo de caixa. Para a nossa audiência que nos prestigia, o que foi discutido desses 2 dias de planejamentos? O que acontece? A gente entende que as pessoas têm que falar a mesma linguagem. Uma instituição, ela só consegue progredir se você tem bem definido o seu negócio, se você tem bem definida a sua visão, aonde você quer chegar, qual a missão que você tem. Isso tudo convergindo com os diversos entes, com diversos stakeholders, né? Então, o que é que efetivamente é o meu contrato com o SUS, o que é que eu tenho contratado com os planos de saúde. Então, esse planejamento, ele vem trazer um norte do que tem que ser feito e pôr um limite naquilo que você vai pensar. Nada impede que, tendo aí algumas oportunidades e que a gente vislumbre essa oportunidade, a gente não dê uma mudança nesse rumo e agrega esse cavalo branco passando aí e a gente galgando esse novo rumo. Essa aliança entre o Hospital São José e o Hospital São João de Deus, como que começou? Busca de avanços na saúde, com certeza, né? Olha, na verdade, o principal gargalo que o São João de Deus teve aí no início, um dos principais gargalos, foi que realmente a gente não tinha uma estrutura de hospitais que pudessem suportar os pacientes após a alta do São João. Então, um paciente de longa permanência, por exemplo, não teria onde ficar internado. Alguns hospitais que poderiam estar pegando uma média e pequena complexidade tinham uma ocupação muito pequena, e eu estou falando isso de uma forma muito transparente, são dados da Secretaria Estadual de Saúde, em momento nenhum estou oferindo qualquer LGPD, qualquer informação. E sempre foi um desafio do São João tentar ajudar esses hospitais a se reerguerem para que houvesse uma saúde em rede. A saúde, ela só se sustenta se for em rede. Então, hoje o São João, por exemplo, não consegue absorver os procedimentos que deveriam ser totalmente deles, com 80 e tantas especialidades, equipamentos de altíssimo custo, profissionais extremamente formados. E aí, a gente vê no Hospital de Nova Serrana uma possibilidade de estar agregando os 2 negócios. Então, o São João vai tentando fazer cada vez mais alta complexidade, a média alta complexidade, e aí vem o Nova Serrana complementando isso. Então, foi uma grande oportunidade que o prefeito Fábio nos deu de estar realizando esse sonho, de estar capilarizando o São João de Deus. Lógico, o Rainério pode explicar bem aí também, nós não temos o CNPJ do São João de Deus no Hospital São José, são 2 identidades. O nosso modelo de negócio com o São José é uma gestão.
Tá? Então, não absorvemos São José. São José continua com a intervenção do município, mas a gente faz essa gestão através do diretor. O diretor, ele é um colaborador do São João de Deus, que é o Rainério, e através dos consultores nas diversas áreas para a gente ter uma intervenção mais rápida. Como você vê essa aliança entre as instituições, o Rainério? O Máximo, é muito importante o que a Elis citou. O São João de Deus é uma instituição hoje consolidada no mercado, de grande nome, de grande orgulho, de referência a nível estado Sim. e a nível nacional. Então isso vem agregar ao Hospital São José o modelo de governança do Complexo de Saúde São João de Deus, os processos de trabalho, as implantações de ferramentas de gestão, que é o que nos norteia. Então, junto com o planejamento estratégico agora, nós tivemos inúmeros desafios em 2025, mas nós pegamos um hospital em condições bem desfavoráveis em alguns pontos, no qual a gente conseguiu sanear inúmeros pontos, como dívida com fornecedores, pagamento de médicos em atraso, suspensão dos SEBAS, fornecedores não conseguindo comprar porque o preço estava lá em cima. O São João traz o poder de compra, de negociação, porque o São João tem um valor no mercado em relação a isso. E aí a gente avança nas melhorias, implantação dos 10 leitos CTI, a ampliação da hemodiálise. Agora nós vamos avançar na troca de todo o centro cirúrgico com a reformulação da parte de equipamento, com 4 mesas novas, e as mesas lá tinham mais de 15 e 20 anos sem uma manutenção preventiva, corretiva e condições dignas, trazendo assim a ampliação e melhoria na assistência. Esses investimentos oriundos de parcerias, seria do município ou contrapartida do São João de Deus, em prol do Hospital São José? Nós tivemos um apoio muito grande do Complexo de Saúde São João de Deus no início, no qual veio trazendo equipamentos que aqui não tinha para ajudar. Em paralelo, nós fizemos um plano de contingência, no qual nós fizemos o que a gente iria comprar para ampliar essa assistência e melhorar. Então, nós fizemos parceria com a Prefeitura, através do prefeito Fábio Avelar, e também junto ao Estado de Minas Gerais. Só complementando um pouquinho o que o Rainério disse, a gente pega o Hospital São José com um nível não só de endividamento, mas também um nível de estrutura assistencial muito precário. Não daria para trazer a população para fazer os procedimentos, tinha uma grande fila de eletivos, né? As urgências não iam, então o SUS-Fácil não regulava para lá, o SAMU não regulava, justamente por essa falta de confiabilidade no serviço. E você via que a equipe queria, os médicos queriam, os colaboradores queriam, faltava o quê? Estrutura. Então a gente empresta no primeiro momento alguns equipamentos, né? E aí depois, quando eles vão comprando, a gente já está devolvendo tudo isso para o São João de Deus. Isso é parceria. A saúde se faz dessa forma. Agora, o seguinte, é importante dizer que o Hospital São José, ele é uma instituição privada, porém filantrópica. Ele é uma fundação. Então, quem é dono do Hospital São José? A população. Agora, nesse momento, com a intervenção do município, o município busca esse hospital para ele. Tem uma comissão formada pelo município para fazer essa intervenção, tá certo? Então, nunca que o Hospital São José vai deixar a razão de ser dele de atender SUS. Está no nosso sangue, é o que nós defendemos. A gente acredita numa saúde feita pelo SUS, desde que bem estruturada, né? E saúde suplementar, é muito difícil você ter um único hospital na cidade e que efetivamente não atende saúde suplementar em particulares. Então, todo hospital, com exceção de alguns que são 100% SUS, mas que tem outras estruturas na micro ou no município, podem se dar o privilégio de atender só SUS. Paralelo a isso, a saúde suplementar, com tabelas bem diferenciadas, é que fazem muitas vezes a sustentação do SUS dentro da instituição. Então, hoje, da mesma forma que nós tratamos a saúde suplementar, o SUS é tratado. Não existe diferenciação de material, de medicamento, não existe diferenciação de tipo de estrutura. Existem setores separados para maternidade. Tem SUS, tem saúde suplementar. Tem outras unidades, SUS, saúde suplementar. Então, isso hoje é o que a gente vem trabalhando e crescendo cada vez mais, essa confiança da população na resolutividade do São José. A estrutura consegue atender a demanda com eficiência, a demanda local, por exemplo?
Olha, São José? A primeira coisa que nós fizemos foi ampliar leitos. Nós entramos lá com uma oscilação grande de Era uma estrutura. dor antiga, né? Eram 38 leitos, hoje nós trabalhamos fixo com 50 leitos, fomos lá, mudamos o kinese e tudo mais. Então, se você olhar a ocupação, aparentemente ela está quase que a mesma, mas é porque nós aumentamos muito a questão dos leitos. E tem uma variável importante na maternidade, que ela é sazonal. Então, ela não fica de segunda a segunda cheio, né? Então, às vezes, a ocupação cai um pouquinho por causa disso. Mas a gente tem estrutura. Lógico que tem muita coisa a ser feita, é um hospital antigo, um hospital que precisa da colaboração também da sociedade, porque a sociedade depende muito desse hospital, grandes empresários e tudo mais, porque teve um AVC, não dá para chegar em outro lugar. Teve um grande acidente, tem que dar o primeiro. Então, ter uma estrutura bem feita, e por mais que a gente seja saneado econômico e financeiramente, tem a questão de investimento. Então, você acaba de comprar um tomógrafo, 10 anos depois você tem que comprar outro. Você acaba de comprar um carrinho de anestesia, 10 anos depois. Então, é muito vivo, é muito orgânico um hospital. Então, não adianta você falar, tô bem, que logo, logo você tem que estar aí substituindo, né, os equipamentos. E valorizando as equipes. Porque quanto mais você é resolutivo, mais você tem que valorizar o médico, valorizar a equipe, porque você não faz uma saúde digna com profissionais ínfimos. Você tem que ter bons profissionais. Saúde exige profissionalismo, exige formação técnica. Interessante essa valorização, né, meu amigo? Fala um pouquinho da equipe, desse acolhimento profissional humanizado, não é isso? Então, foi o que a gente buscou desde o início, Máximo, essa valorização, no qual nós fizemos o aumento de 100% do ticket do Vale Alimentação para os colaboradores. Nós hoje disponibilizamos para eles o plano de saúde Unimed. Então, esse foi um ganho para eles e para a instituição. E com isso nós estamos valorizando os profissionais que lá se encontram e também retendo esses profissionais no qual tinha uma rotatividade muito grande, muito novo e muito grande. Então hoje nós tivemos indicadores que apontam essa queda e isso é de grande satisfação. Então nós tivemos uma acolhida muito boa, nós estamos com muita esperança agora junto ao planejamento estratégico, no qual a gente também busca essa valorização do conhecimento, da ampliação do conhecimento para eles, usando tudo que o São João de Deus tem de melhor através da diretoria, através da condução aí da nossa CEO, a Elis Regina, que vem de nos encher os olhos. Então, é gratificante estar à frente junto com a Elis desse projeto e saber que nós estamos aqui para entregar o melhor, que é o que fez o São João chegar a nível estadual e nacional. É o que nós queremos para a Nova Serrana. Conseguiram, então, trazer esse atendimento de excelência, que é reconhecido por toda a região, para o Hospital São José. Não é isso, Alice? Na verdade, uma das coisas que a gente não tinha no São José era uma definição de organograma. Então, a gente vem de níveis hierárquicos muito baixos, a gente descobre talentos, a gente transforma esse organograma em gerentes, e eu sempre brinco, né? Quando vem um cargo, um bom cargo, tem mais ônus do que bônus, mas essas pessoas aceitaram o desafio, estão dispostos a fazer a formação, já estão fazendo a formação, e eu vou te dizer, raramente a gente encontra um hospital para fazer esse tipo de movimento, de direcionamento, de valores, como a gente encontrou aqui. A equipe está com sangue nos olhos. Esse pessoal quer efetivamente mostrar para a população que hoje o Hospital São José, dentro das especialidades que ele atende, ele não é um grande hospital geral, tem coisas que ele não atende, e é o que nós vamos esclarecer muito bem para a população. Uma das coisas que mais nós comentamos nesse planejamento é como que nós temos forças e a população não tem. Como que nós temos grandes coisas dentro do São José e nós até hoje não comunicamos. Então agora a gente vai comunicar à população tudo isso que a gente vai fazer. E os colaboradores querem fazer. O mais bonito foi ver o sangue nos olhos dele. Vamos, gente, nós estamos te promovendo. Quer desistir? Porque você vai ter muita coisa. Não, eu quero, eu vou fazer, eu dou conta. Então, isso, gente, é muito gratificante para a população ter uma equipe que queira se formar na saúde, porque saúde não é fácil, é dom. É 24 horas, quem é gerente, quem é coordenador, pelo hospital, porque aparece uma coisa a cada momento, entendeu? Mas as pessoas querem cuidado bem maior, que é a vida, que é o propósito que nós definimos. O que é o propósito do São José? Cuidado bem maior, que é a vida da população de Nova Serrana e microrregião.
Em um passado não muito distante, o hospital estava sem credibilidade, recebia muitas críticas, né? Ainda bem que esse conceito mudou, né, meus amigos? Estamos mudando. É tudo cultura, sabe, Ângelo? A cultura da equipe, que tem que também acreditar. As pessoas só vão acreditar a partir do momento que a equipe acredita. Eu trabalho no São José, eu tenho orgulho de trabalhar no São José. Temos muitas coisas para crescer, mas a gente sabe aonde que a gente vai chegar, né? Então, a primeira coisa. Aí agora a gente vai para a população, porque também não adianta eu vender alguma coisa para a população se chega lá e eu não tenho um processo bem definido. A equipe está falando mal do hospital, o médico está reclamando que não recebe. Então, tudo, gente, quando uma empresa profissionalizada, ela começa lá da base, né, a construir até realmente envolver o público, porque aí a gente sabe o que a gente está falando e a gente sabe o que vai entregar. Financeiramente, a instituição está equilibrada. Olha, nós temos algumas questões. É muito importante saber que uma instituição filantrópica nunca vai viver única e exclusivamente da sua produção, mesmo porque reconhecidamente... Mesmo com tanta demanda? Mas é porque o SUS, independente de qualquer coisa, ele tem alguns incentivos. Isso não resta dúvida. O Valor a Minas no estado veio ajudar muitos hospitais, mas, por exemplo, a gente já não consegue, devido à questão da estrutura, vem o regional agora, habilitar uma maternidade de alto risco que vem os incentivos. E maternidade é prejuízo no SUS de forma clara. É só pegar os custos, porque você tem plantões caríssimos, profissionais extremamente especializados, é plantão de obstetrícia, é plantão de pediatria, isso custa. E se você olhar um valor de um parto normal na tabela, é menos de R$1.000. Como é que você paga toda a equipe de enfermagem, material, medicamento, leito e faz um parto, né? Isso é muito importante. E aí, a gente, então, precisa sempre de incentivos, o Valora faz isso. Hoje nós temos vários programas, por exemplo, no Ministério da Saúde, que é o PEMAI. O PEMAI, que hoje passou a ser PATE, a sigla dele, né? Que ele vem incentivando alguns procedimentos dentro da instituição, pagando mais de uma tabela e tira esse prejuízo de 50% que o SUS traz, né? Agora, a gente precisa de receita não operacional, são as emendas. Nós precisamos, como é um hospital de média complexidade, a ajuda do prefeito, da Secretaria de Saúde, ela é imprescindível, porque os procedimentos são menores e aí automaticamente a remuneração também é menor, né? Graças a Deus temos aí um prefeito que quer a saúde. A primeira coisa que o Fábio falou foi o seguinte: eu quero uma saúde digna para essa população. Quase acabou com a nossa vida, porque ele é ligado no 440. Calma, vamos fazer. Não é para fazer. Então, isso a população deve muito ao Fábio, que é a questão de nos incentivar. Dos grandes riscos que a gente viu no planejamento estratégico para o São José é justamente uma ameaça, e que nós não temos governabilidade, assumir um prefeito que não queira que o São José seja um case de sucesso e pare de incentivar esse hospital, né? Então, a gente se sustenta através de emendas parlamentares também e através dessa ajuda do município, que incentiva muita coisa no hospital. Planos de saúde também participa, né? Muito, muito. Contribui com a questão financeira. Eu vou te falar uma coisa... Seria o particular? O particular hoje é um grande problema pra gente, sabe? Porque o particular, o paciente vem e paga a consulta. Quando ele vê que às vezes tem que internar e tudo mais, fala assim: eu não tenho dinheiro. E o São José, ele não pode furar fila. O SUS não te permite furar fila. Então o Rainério acaba com um problema na mão, porque ele é que fica full time, né? A Rainério pode falar um pouco melhor que isso, porque ele fica com o paciente. O SUS Fácil não deixa você internar esse paciente, porque o SUS Fácil tem uma fila para entrar no hospital. O SAMU está na porta com o paciente de urgência e emergência, e aí a gente tem esse problema do paciente particular. Então, uma das coisas que a gente quer fechar muito com a Unimed, que ele tem aí um market share na região de pelo menos 70% de todos os clientes que têm plano de saúde, é fazer essa parceria, que a Unimed venha de forma mais agressiva para vender esse plano de saúde e viabiliza tanto a Unimed, viabiliza o hospital, e a gente corre menos riscos na saúde aqui de Nova Serrana. E dá capilaridade para a Unimed, né, que tem mais um hospital para poder atender e não tenha que migrar para outras regiões. Quer complementar, Rainério? Rainério, com você. Eles muito bem nas colocações a respeito disso, e é o que a gente vem buscando. Então, o hospital hoje ele tem um papel fundamental para a população. Até porque é o único hospital, não é isso? O único hospital da cidade salvando vidas. E assim, a gente tem um corpo clínico hoje consolidado aqui, de excelentes médicos,
Como você citou anteriormente, Ângelo, a população tem uma visão muito negativa do hospital. Infelizmente. Mas sempre quando a gente vê os comentários de 4 anos atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Hoje a realidade do Hospital São José é outra. Hoje o Hospital São José tem um serviço de imagem, ele tem tomografia, ele tem endoscopia, colonoscopia, ele tem raio-x, ele tem ultrassom. Hoje ele está realizando cirurgia de neurocirurgia. Eram cirurgias específicas, difíceis de serem realizadas, indo para fora. Hoje está ficando em Nova Serrana, com um grande volume. Então a gente vem mudando essa realidade e ampliando essa oferta de serviço para a população, que é junto ao apoio da Secretaria Municipal de Saúde, junto aos convênios, e hoje a realidade é outra. O Hospital São José hoje vive outra realidade. Então a população não sabe disso ainda. Já que vocês pontuaram muitos avanços, a questão da maternidade, vou insistir, qual a situação de momento estrutural da maternidade do Hospital São José? Eu vou deixar o Raineri falar, mas eu gostaria de complementar uma coisa, que às vezes a gente reforça o que a população acha, mas para qualquer planejamento estratégico, Ângela, a gente faz uma pesquisa de mercado. Então a gente pegou vários clientes que usaram o serviço e avaliamos desde a estrutura, avaliamos hotelaria, avaliamos equipamentos, médicos, enfermagem, e de uma forma muito positiva, a nota que nós tivemos total foi 8,6. É uma nota muito boa para um hospital, isso comprovadamente, tá? Isso foi feito pesquisa, as pessoas pararam e tudo mais. 8,6 de satisfação geral. Olha para você ver que coisa mais interessante, como que o hospital não pode ser gerido dentro dos 4 muros. Uma das maiores reclamações da população é o entorno do hospital, que não tem um bom restaurante, que não tem uma farmácia com preços mais dignos. Então, olha para você ver como que a gestão tem que olhar tudo isso. Então, estou dando dica para os empresários de Nova Serrana. Nós temos demanda no entorno do Hospital São José, que cada vez mais cresce esses atendimentos. Então, nós ficamos muito satisfeitos com isso. O que está faltando realmente é as pessoas acessarem para ver a nossa resolutividade. E eu vou deixar o Raineri falar, então, sobre a maternidade. Por gentileza. A maternidade é nosso maior desafio que a gente encontrou aí dentro do Hospital São José, devido à estrutura física. Então, não tem como a gente avançar do dia para a noite, mas nós temos projetos para isso. Então, hoje a gente já tem em andamento um projeto para reforma, com investimento de quase 2 milhões de reais, no qual nós vamos modernizar todo o setor 2, onde que são os leitos específicos para a maternidade. Então nós vamos entregar a essa população uma hotelaria de primeira, nível São João de Deus. Então nós vamos trazer essa inovação para esse setor, já está em andamento esse projeto, e nós tivemos alguns pontos da rede da obstetrícia materna infantil perdidos. Nova Serrana parou no tempo. Então tem um retrocesso em relação à gestão disso de 10, 15 anos atrás. Aqui, pelo volume que se tem de crianças nascidas no decorrer de um mês, que é uma média de 120, 130 crianças, aqui já era para ter toda a linha de cuidado. Então era para a gente ter a questão do atendimento obstétrico, dos leitos obstétricos, leitos pediátricos, neonatal, e isso se perdeu. Então, para Nova Serrana construir, fortalecer essa linha de cuidado do início ao fim do materno infantil, hoje é mais difícil. Mas nós estamos trabalhando para melhorar as condições que nós temos hoje para ofertar à população. E é necessário. E se o Raineri me permite, a gente inclusive está segurando um pouco isso, lógico que a gente está correndo atrás dos investimentos, mas é porque talvez a gente tenha em breve uma boa notícia aí para a população, mas isso é estratégico, fica aqui com uma carta na manga, depois a gente fala sobre isso, né? Estratégia tem hora que a gente não pode contar. Depois a gente realiza e a população, com certeza, se isso se realizar, até para a gente não ter perda de recurso, a população vai ficar muito satisfeita. A população vai ficar
extremamente satisfeita. E lembrando, quando o Rainério fala dessa quantidade de partos, aqui é tão forte essa questão da maternidade que nós no São João de Deus fazemos cerca de 250 partos, ou seja, é quase que um volume do São João de Deus. Então é uma coisa que tem que se investir sim, né? Não conseguimos mais os incentivos a nível de maternidade de alto risco, porque a gente não consegue habilitar, isso foi perdido, então perdeu-se o incentivo do leito GAR. A gente não vamos olhar para trás e por quê? Faltou atenção em relação a essas questões? Visão, atenção? Gestão. E é possível resgatar esses serviços? Não. Hoje não. A Rede Aline já foi pactuada junto aos secretários, respeitando todo o território. Então, infelizmente, Nova Serrana tinha ficado parado no tempo. E com a gestão do Fábio agora, ele vem dando todo o olhar necessário para avanços. Tem estruturas menores que fazem muito menos parto e que estão dentro da Rede Aline. Então, mas não adianta. Como eu disse, a saúde é feita em rede. Quando ela é feita em rede, o Estado, de uma forma muito sábia, de uma forma bastante estruturada, baseado, né, em vários números, em termos de nosologia também, ele vai e estrutura essa rede. Estruturou, tem essa estrutura a nível macro-regional, ele não pode ir habilitando hospitais à torta e à direita, é perda de recurso. Então a gente ficou muito chateado, porque é um hospital com um volume gigantesco de parto e a gente não consegue mais fazer essa habilitação. Então a gente faz muito isso na cara e na coragem e com a ajuda da prefeitura para poder manter isso aí. O SUS, ele contribui ou atrapalha? Nossa, olha, eu não sou apartidária, mas quem trabalha com recursos públicos, ele não pode ter um partido. O que eu defendo é o modelo do SUS, independente do partido que estiver lá na cabeça lá. Lá em Brasília. Isso. Gente, eu sou tão difícil na política que eu não sei nem como falar. E olha que a esposa de um ex-político, né, que foi referência, contribuiu muito com a saúde, com a nossa região. Deve estar nos assistindo aí, ó. Jaime Martins. Deve estar vindo me pegar aqui. De forma alguma, né? É uma honra ser esposa do Jaime Martins. É um político que contribuiu muito para a região e para todo o país, aliás, né? Então, assim, o SUS é importante. Gente, sem o SUS, a população, por mais que a gente ainda tenha dificuldades, o Brasil é um exemplo em termos de atenção, porque o SUS, ele é universal. Ele tem um cuidado integral, ele tem atenção primária, ele tem atenção secundária, ele tem atenção terciária, tá? Então, o que seria de nós sem o SUS? Hoje nós temos planos de saúde, porque realmente é um desafio gigantesco você estar prestando essa atenção total. Então, é importante que tenha essa atenção, essa saúde suplementar, que a gente chama, para que o SUS também possa se sustentar. Gente, mas o SUS, ele é muito bom. Muitas vezes falta efetivamente esse olhar, né, de reestruturação e de uma boa gestão, porque o recurso é pequeno, o recurso não é grande, então você sempre tem que otimizar os recursos da melhor forma. Isso é gestão, é processo, é foco no cliente, entendeu? No paciente e tudo mais. Comprar bem, o Rainério citou uma coisa muito importante. Quando você é um hospital muito pequenininho, às vezes você compra mal, porque você compra pouco. Quando você compra em rede, você compra muito melhor, o volume é gigantesco, né? Então, tudo isso faz parte da rede de saúde para que ela se sustente. Não dá para todo município ter um São João de Deus que custa por mês 28 milhões. São 82 especialidades, são 40 mil metros quadrados construídos, são vários equipamentos, né? Então, a gente é preparado para atender quase todas as cirurgias. A gente não faz transplante, por exemplo, que é uma coisa que eu quero evoluir no tempo, porque nós somos o maior captador de órgãos do estado de Minas Gerais. Olha, Divinópolis, gente, que fofo. E nós recebemos benchmark de vários lugares para saber como que a nossa equipe faz essa captação tão assídua de órgãos para salvar tantas vidas, né? Então, a gente tem que voltar a isso aí. Nós fomos homenageados com o troféu Santos Dumont, pessoalmente, pelo governo do estado de Minas. Essas críticas em torno da saúde pública, elas são injustas no todo? Não são. Qual o conceito que vocês têm em relação à saúde pública? Olha, para mim a saúde pública, eu digo, no Brasil realmente é um marco. Depende de cada região.
Então, nós não podemos trazer para o Brasil o mesmo conceito de saúde pública, porque quando eu vou lá para Manaus, quando eu vou lá para o norte, tem muitos vazios assistenciais. Gente, olha o tamanho da extensão territorial e que tem um sistema chamado SUS que tem que atender a população de forma igual. Então, aqui a gente forma muitos profissionais em São Paulo, muitos profissionais em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Agora, pegar esses profissionais e tá jogando esses profissionais para esse território gigantesco, gente, isso é um desafio. Então, é um desafio, mas eu tenho certeza que cada vez mais, vindo agora toda essa questão da inteligência artificial voltada para a saúde, a gente vai dando mais acesso e vai transformando a saúde numa coisa mais justa e mais acessível. Tem que ter paciência, mas querendo ou não, pode demorar a chegar no hospital, mas ninguém morre. A minha filha está morando na Espanha. Eu fiz um seguro-saúde para ela gigantesco, porque eu tenho pavor de adoecer. Chegou lá, ela precisou, ela não conseguiu chegar no médico. Ela passou pelo enfermeiro, ela passou pela portaria, falaram aqui, pode tomar esse remedinho aqui, depois você volta, caso... Não conseguiu chegar e fazer uma consulta médica. Com plano, entendeu? Então, assim, eu acredito na saúde pública do Brasil, a gente tem muito a evoluir, mas a gente tem uma base, uma estrutura e um valor a nível de Ministério da Saúde, a nível de prefeituras, que realmente sustenta essa saúde pública. Só falta distribuir melhor um pouquinho os recursos e assim sucessivamente. Saúde é caro, né? Saúde não tem preço, né? Não tem preço. Mas tem custo. É caro, né? Mas tem custo. Mas tem custo. E o custo não é barato. Então, igual ele citou, um hospital, igual o Complexo de Saúde São João de Deus, gira em torno de um custo mensal de 28 milhões. O Hospital São José de 5 milhões. Mês. Aí a gente 5 milhões. Aí a gente ganha uma emenda, aí algumas pessoas viram e falam assim, não, mas aquele monte de dinheiro, ganhou 10 milhões numa emenda, tá rico, o que tá fazendo o dinheiro? Gente, você não tem... Será que as pessoas não veem que para você ter a questão, por exemplo, da infecção, que é uma coisa que ninguém vê, mas você já pensou o que a gente gasta de papel toalha? Sabe quanto que nós gastamos de papel toalha no São João de Deus? 28 mil reais por mês. O que nós gastamos de papel higiênico? 13 mil reais por mês. E aí ninguém olha isso. E olha que a gente tem... São itens essenciais, né? Que ninguém vê. Parece que assim brota, né? Parece que a gente tem ali um almoxarifado que sempre vai ter aquilo ali e que não... Então, assim, as pessoas têm que entender que você vai... A minha mãe teve câncer agora. Um medicamento que a mamãe usava, duas ampolas dele, tá? Sabe quanto que custa? 16.900. Ela gastava 2, ou seja, 35 mil reais para fazer uma sessão de quimioterapia. Uma sessão... Ué, peraí, mas você está comprando mal? Não, nós compramos muito bem. Então as pessoas às vezes, e a gente vê pessoas que deveriam ter uma formação e ajudar a captar e ajudar a conscientizar a pessoa, eles falam mal dessa saúde que a gente faz com muita dignidade, faz com muita humanização e dá acesso. Ah, mas a UPA tá cheio. Gente, a UPA vai estar cheia porque às vezes nós temos apendicite, que pode ser feito aqui em Nova Serrana, que tem uma complexidade menor, e vai lá para o São João de Deus. Então fica às vezes, não o AVC, que hoje é uma linha de cuidado, mas fica, por exemplo, um paciente cardíaco, porque na regulação vai um paciente, por exemplo, que tem apendicite. Isso eu acho que a saúde ainda tem que melhorar um pouquinho. Mas São João de Deus, a nível de Ministério Público, nós não podemos escolher ninguém. Se Deus livre fosse a minha mãe, ela ficaria na UPA. Por quê? Porque eu não posso regular. Então, hoje a gente tem efetivamente, a gente conseguiu evoluir muito nesses 35 hospitais que fazem parte da rede da Macroeste aqui de Minas Gerais. A gente conseguiu evoluir de tal forma que os hospitais têm uma ocupação maior. Mas eu lembro que há 4 anos atrás, dados da Secretaria de Saúde, eu não estou ferindo LGPD nenhum, nós tínhamos 5 hospitais que ultrapassavam 70% de ocupação nos 35. O restante era 40% de ocupação, a saber, Nova Serrana. Então, 40% de ocupação. E a literatura é clara, se você tiver menos que 80% de ocupação, você vai ter prejuízo.
Então, muitas vezes são hospitais únicos, exclusivamente mantidos pela prefeitura e que não dão resolutividade para a macro. Então, acaba sobrecarregando pouquíssimos hospitais. E aí, hoje, é o que o Estado vem evoluindo. Eu fiquei muito satisfeita com a evolução da saúde no Estado, aqui em Minas Gerais, nos últimos anos, em que obriga os hospitais a produzir, que senão eu não te incentivo mais, cara. Eu vou te incentivar aquilo que você produziu. Então, é por aí, Rainer? É bem isso, bem muito isso, bem né? Explicado, resumido. Articulada a nossa convidada, hein? Pela nossa CEO Elis, que hoje é referência, né, Márcio, para nós gestora, aí, né? a nível estadual, a nível nacional, que nos enche de orgulho, tem muito orgulho de falar da pessoa da Elis, de estar ao lado dela, porque realmente eu fui gestor de saúde, então a saúde ela é complexa, de entendimento. As pessoas não entendem a questão da regulação, não entendem questões de pactuações, das obrigações a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. E hoje está aqui, junto ao complexo de saúde, entregando e sabendo que dá para fazer diferente. Então eu sempre brinco. Procure no estado de Minas Gerais um hospital filantrópico sustentável, com condições dignas de atendimento. São João de Deus fez isso. E é o que nós queremos fazer no Hospital São José, só que o processo ele é lento, não é do dia para a noite. Elis pegou o Complexo de Saúde de São João de Deus com 330 milhões de dívida. Isso em 2016. Hoje a realidade dela é outra. São 10 anos. Então, ela pagou dívida, ela investiu, ela paga em dia, ela tem dinheiro em caixa, ela consegue fazer o fluxo de gestão caixa. eficiente. Excelência, porque ela trata, não é porque é um serviço público que tem que ser tratado de qualquer maneira. Nós estamos falando de recurso público, tem que ter valor, tem que ter honestidade, e por isso que ela vem conduzindo aí com excelência e tem grandes resultados. Ela só está à frente ao cargo por 10 anos, porque ela tem resultado, senão não estaria. Informação importante. Voltando aqui nessa questão da regularização, isso são os agendamentos que as pessoas tanto reclamam. Na verdade, são dois momentos. Regulação. Tudo depende de regulação. Então, nós temos os eletivos. Os eletivos são disponibilizadas as agendas para o município. Então, o município vai lá e me contrata, estou supondo, 20 consultas de neurologia. Aí a gente disponibiliza a agenda, o município seleciona os pacientes, consulta e vê para que evolui. É uma cirurgia, dá para fazer efetivamente de forma eletiva. Então, quem manda na agenda eletiva, efetivamente, é o município que tem que liberar e autorizar essas cirurgias. Aí a gente vai para a urgência. Independente da urgência? Aí a gente vai para a urgência. O eletivo é aquele que efetivamente pode esperar um pouco, né? Se ele tiver uma certa urgência, ele sai de uma fila e vai para outra, mas normalmente a eletiva ele tem características de eletivo mesmo. E aí a gente vai para a urgência e emergência, que tem duas características. Uma característica é aquele paciente que está numa UPA, que está aí dentro de um hospital menor e que precisa de um recurso maior, de uma estrutura maior. Então, quem que regula esse paciente? Nós temos uma central formada por médicos, formado por enfermeiros, em que olha o seguinte, tem 100 pacientes precisando de leitos nessa macro de 35 hospitais. E aí, com a evolução, porque cada hospital é obrigado a escrever a UPA também qual que é a situação do hospital, a situação do paciente, aí ele vai escolher, o paciente X, mesmo estando na tela do SUS Fácil lá do São João de Deus, nós temos 15 pacientes, sai 3 vagas de leito. Desses 15 pacientes, ele vai falar assim, é o José que precisa. Não adianta eles olhar e falar assim, nossa, o Ângelo é bonito aqui, é um AVC que me dá muito mais dinheiro, é uma ortopedia que me dá muito mais dinheiro, deixa eu escolher o Ângelo. Não, quem escolhe é o médico que sabe quem tem a maior gravidade. Olha o profissionalismo disso. Então, deixa-se o interesse do hospital ter aquilo que vai trazer dinheiro, ou deixa o interesse de alguém na cidade, ou de um grande empresário, e vai atender aquele paciente que efetivamente precisa naquele momento. A cada 6 horas, esses pacientes são renovados. Então, um paciente pode entrar na tela do São João de Deus ou do Hospital São José 4 vezes no dia.
Enquanto não tiver uma vaga e puder efetivamente selecionar aquele paciente que está mais grave, os outros vão se repetindo, né? A gente informa a cada 6 horas para dizer o seguinte: não tem leito aqui, procura outro lugar. E tem a segunda urgência e emergência, que é o SAMU. Que o SAMU pega numa estrada, pega na rua, pega na casa de um paciente e leva então para essas portas de entrada de urgência e emergência. Então é tudo muito bem desenhado, o SUS é muito bem desenhado, falta às vezes a questão do recurso mesmo, né? E da estruturação de rede para os hospitais terem esse papel importante aí para salvar essas vidas. O São João de Deus é considerado o maior, né, aqui do Centro-Oeste. Exatamente, são 400 leitos. Por exemplo, teríamos de funcionários hoje? 2.300. Nossa, muita gente? Muita gente. Muitos profissionais. Hoje, por exemplo, uma das coisas que a gente mais fala, o pessoal fala muito, vamos abrir leito, vamos abrir leito. Hoje, o principal gargalo que nós temos, leito é um gargalo, óbvio que é, mas talvez seja o profissional de saúde. Porque são pessoas que são muito raras no mercado, elas têm que ter uma formação técnica, têm que ter uma formação especializada, e aí às vezes você não consegue profissional. Então hoje me assusta muito a formação profissional para que ocupe... Mão de obra profissional. Ou profissionais. Hoje a gente tem uma população que não quer ter o cuidado com as pessoas. Então, devido aos trabalhos, essa questão da qualificação. O cara ingressa na faculdade, mas depois acha que não tem aquela simpatia pela área, seria isso? É mais a questão do cuidado mesmo. É porque tá na saúde, você tem que gostar, você tem que ter amor pela profissão. Porque você não tá lá pelo dinheiro, mas você tá por gostar, fazer a diferença na vida das pessoas. Pra sair de casa, falar assim, estou indo salvar vidas. Então, quantas vidas são salvas no decorrer aí de um mês, um dia? Então, ter o hospital funcionando 24 horas e ter os profissionais lá para atender essa população, eu acho que vai ser cada dia mais um desafio. As estatísticas são a nível mundial, não é no Brasil. Cada vez menos nós temos pessoas que querem cuidar do próximo. Até pelo tipo de geração, a geração Z, por exemplo, é uma geração de tecnologia, é uma geração que é mais em casa, é uma geração que não tem muitas ambições, por exemplo, quero ter um carro, quero ter uma grande ambição. Isso foi nós lá, eu sou da X, não sou da Baby Boomer, né, que fizeram grandes fortunas, né? Então hoje a gente passa pelo desafio de querer cuidar. Isso é prova como que nós temos problemas sociais no hospital. As pessoas não querem, às vezes, o idoso. As pessoas, às vezes, não querem o bebê. Não querem. Cuidar, e deixam. E muitas vezes não querem. Deixa e fala, não vou buscar. Aí a gente tem que entrar com o Ministério Público. São vários relatos. Então, sério? Um leito... Um filho deixa um pai, por exemplo, um avô? Deixa. A gente tem que entrar com o Ministério Público, às vezes chamando o Estatuto do Idoso e tudo mais, para tentar tirar essa pessoa. Porque, assim, não é maldade a gente tirar essa pessoa. É porque um leito que fica ocupado 30 dias por uma pessoa que a família não quer. Eu tenho uma média de permanência em torno de 4 dias. 30 dividido por 4. Quanto que é? 8. 8 não, né? 7. Certo? 28. Então dá 28 dias. Nesse leito que ficou esse idoso que a família não quis, que não quer receber, eu poderia ter atendido 7 cirurgias. Então muitas vezes a gente enfrenta e vai piorar, porque a população vem envelhecendo demais. É um cenário que a gente começa a discutir o que vai acontecer com essa população cada vez mais com depressão, cada vez mais com idosa, e que realmente, como a gente não tem um programa a nível nacional de acolher esse idoso, de pôr ele numa academia, de fazer toda uma prevenção com ele, eles vão ficando com comorbidades. Para onde? No hospital. Aí a gente começa a não cuidar só da saúde, a gente começa a ter um problema social, a gente começa a ter efetivamente essa questão. E muitas vezes isso ninguém vê. Isso ninguém vê, essas dificuldades que a gente tem. Um outro problema que a gente vê muito e que a gente enfrenta é a questão de você dar alta, o paciente está legal, o paciente vai embora, tem que fazer um curativo, tem que tomar um medicamento e às vezes não tem condições sanitárias o suficiente para poder se recuperar em casa. Volta muitas vezes para o hospital. Então, se você olhasse a saúde como que ela é integral, como que um pequeno detalhe, um posto de saúde que não cuidou da pressão do paciente de forma efetiva, que não vinculou esse paciente ao posto de saúde, ele vai ter o quê? AVC.
AVC é uma doença, tá, sensível à atenção primária. Se a atenção primária fosse muito bem feita, lógico que tem outros casos, não estou dizendo que iria erradicar o AVC do mundo, mas ele poderia ter um indicador muito menor se tivesse uma atenção primária extremamente bem feita, que cuidaria da pressão, por exemplo, dessa pessoa, que cuidaria do diabetes dessa pessoa. Então, é lindo o negócio da saúde, mas ela é complicada. Complexa de ser gerida. Exatamente. Compreendida. Rainério, gestor do Hospital São José, o futuro do hospital, já que você pontuou vários avanços, muita coisa foi promovida, né, na questão de avanços, com a chegada de um novo hospital, pelo menos já foi anunciado pelo prefeito Fábio Avelar, a aquisição do hospital. Como fica o futuro do nosso querido Hospital São José? Então, essa questão a gente já vem... Pergunta para ambos. A gente já vem discutindo, né? Então, a gente entende que o território não tem escopo populacional para 2 hospitais, não tem sustentabilidade, seja ela financeira. Então, a gente ainda não consegue enxergar o que a prefeitura vai fazer em relação a esse novo hospital após a compra do prefeito. Ele está analisando aí o mercado, de que forma que ele vai conduzir o processo lá. O hospital lá tem algumas coisas ainda para serem feitas, então o prefeito vai ter que investir em equipamentos, em estrutura. Ele é maravilhoso do lado de fora, mas do lado de dentro ainda tem muitas coisas para serem feitas. O Hospital São José, ele se mantém, nós estamos falando de identidades diferentes, de CNPJ diferente, e aí a gente já tem, a nossa ideia é vocacionar, é ter os hospitais vocacionados, nenhum brigando com o outro. Então o prefeito tem essa ideia também de manter o Hospital São José, ele em momento algum fala... Tem espaço para 2 unidades? Sendo referenciado, sim. Agora, se não tiver vocação e brigar por serviço, nenhum dos 2 sobrevive. Então, por exemplo, a hemodiálise está lá no Hospital São José, ela vai manter no Hospital São José, porque se for para levar para outro hospital, não tem como, vai entrar em briga. Elis pode complementar também. Por gentileza, Elis. Bom, Regina. A gente acaba de sair de um movimento em que tinham 2 hospitais na cidade e que esses hospitais eram totalmente inviáveis para fechar as portas. E enquanto a gente não vocacionou, ou seja, esse atende ortopedia, esse atende a parte de neurologia, esse é maternidade, esse é hemodinâmica. Então, enquanto a gente não transformou os 2 em unidades complementares, porque o dinheiro é único, não tem dinheiro novo. Lógico que se você vai produzindo, o Ministério da Saúde vai ampliando o seu teto máquina, porque querendo ou não, quem paga a produção é o Ministério da Saúde, o Estado incentiva algumas questões e o município incentiva também. Mas querendo ou não, o que paga a alta complexidade? Ministério da Saúde. Quem paga a média complexidade? Ministério da Saúde. Quem paga atenção primária? Ministério da Saúde. Quem paga UPA? Ministério da Saúde. Aí vem, né, o Estado que tem... Porque a saúde ela é composta dos 3 entes, tá? Então, cada ente, União, 50%. Município, 25%. Estado, 25%. Porque senão a saúde não se sustentava. Isso é obrigatório. Tá? Isso é obrigatório, é lei que você tem que compor com 3 valores a saúde, tá? Então, a gente pode, se a gente aumentar a produção, efetivamente, a gente pode aumentar esse dinheiro na nossa macro aqui, e que tem demanda. Se você entendesse, assim, a gente está agora num movimento de planejar um pouco melhor a oncologia. A oncologia é uma especialidade que efetivamente está fazendo isso aqui, ó. Está crescendo, a gente tem que estudar o porquê do aumento dessas nosologias. Por exemplo, câncer de reto, assustador. O que nós temos que investir? Colonoscopia, que hoje tem no São José e não tinha. Olha a população, como que ela pode ficar bem assistida, que era um serviço que não tinha no município e hoje tem. É uma prevenção isso aí, né? Então, se a gente vocacionar um e vocacionar outro, eu entendo que tenha efetivamente uma possibilidade dos 2 coexistirem e terem resolutividade. Por quê? Porque nós temos vazios assistenciais na macro. Então, o que nós pensamos hoje de forma estratégica, eu não vou dar detalhes aqui agora porque a informação vale ouro, né?
Informação vale ouro. Então, a gente tem alguns vazios assistenciais que a gente está querendo ir ao Estado e negociar para vocacionar cada hospital. Mas o prefeito, ele é taxativo. Não fecha um, não fecha outro. Então, a gente tem que ter efetivamente essa habilidade de lidar com 2 unidades. Não pode perder aquela unidade também, porque ela é maravilhosa, né? Tem esses acabamentos, mas muito bem desenhado em formas de fluxo. Mas, por exemplo, eu perco muito recurso lá. Por quê? Porque para você otimizar um recurso na área da saúde, você sempre tem que fazer, por exemplo, múltiplos de 6 os leitos. Por quê? Porque um técnico atende 6 leitos. Então, lá não tem essa estrutura de múltiplos de 6. Para piorar, eu tenho que ter de 30 em 30 leitos, porque o enfermeiro é responsável por 30 leitos. Tem unidade lá que tem 24 leitos, eu já perdi um enfermeiro com 6 leitos. Então, a construção é muito interessante. Você, para fazer uma obra, você tem que investir muito, mas você tem que ver a operação lá na frente. Então, lá se perde muito recurso. Então, por exemplo, CTI, ou eu abro 10 leitos, ou eu não abro 10 leitos, porque senão eu vou pagar uma equipe aí, 100 e tantos mil, uma equipe médica por mês, tá? Para atender menos de 10 leitos, sendo que a legislação prevê atender 10 leitos. Isso é gestão, isso é otimização de recursos. Então, a gente acredita no modelo, mas assim, se abrir 2 concorrentes, um concorrendo com o outro, a gente não está na brincadeira, a gente sai da brincadeira. Explanação inteligente, esclarecedora da Elis Regina. Elis, uma atitude corajosa, assertiva por parte do prefeito Fábio Avelar em relação a esse hospital, a aquisição do Hospital Santa Mônica para a nossa cidade? Não, com certeza, né? Isso aí, a história, eu não vou entrar aqui agora, muita gente deve saber, né? Não tem como esse hospital não ficar com o município. Esse hospital teve um terreno que efetivamente entrou numa negociação, então o Fábio, ele está tentando otimizar aquilo que é valor para esse município. Gente, vamos pensar um pouquinho. O que nós temos de mais problema na nossa região aqui? 050, 262, acidente, trauma. Aquele hospital tem um posicionamento estratégico de estrada. Se a gente consegue vocacionar parte daquilo ali para isso, a gente pode ser um segundo João 23. Referência de trauma para o estado, porque o João 23 hoje, aquele hospital é guerreiro demais, aquele hospital suporta queimados, aquele hospital suporta trauma. Eu não sei como que eles conseguem, porque com certeza não sobra um dia para eles fazerem uma reforma, porque o hospital... Sempre lotado. Sempre lotado. Então, são coisas que a gente pensa, que a gente acha que é viável, mas tudo depende da negociação com o Estado, porque ninguém vai abrir um hospital e não ter recurso para mantê-lo. Não adianta eu fazer um centro de trauma ali, que tem fácil acesso do SAMU, tem heliponto, pode descer o helicóptero ali, e a gente ter uma saúde melhor no Estado. Então, eu estou só dando um exemplo de coisas que podem acontecer, são 2 ativos importantes para o município, que jamais podem deixar de existir. Ele tem que ser muito bem pensado, de forma estratégica, a não desestruturar os 2. Mas, gente, é um tesouro para essa cidade aqui. Isso é um tesouro e Fábio fez muito bem, tá? Efetivamente comprando esse hospital. Meu amigo, sua opinião em relação à aquisição do hospital? Como profissional da área, gestor? O profissional hoje, a pessoa para ser um servidor público, né? Para servir a população, seja um prefeito, vice, governador, ele tem que ter coragem. O cargo exige coragem e determinação. Então, eu acho que o Fábio é um cara iluminado, não é à toa que ele tem essa recompensa da população por ser eleito vários mandatos, né? Esse reconhecimento perante a população, e vem para fazer história. Então, não poderia deixar, igual ele citou, um hospital daquele porte, naquelas condições, naquela estrutura, fechado. Então, tem um desafio enorme pela frente, mas ele já deu o primeiro passo. Então, isso é importante. O primeiro passo já foi dado, é a compra. Agora são os outros passos. É equipar, é estruturar e pôr para funcionar. São processos que a gente chama na saúde. Então, ele fez com muita coragem, determinação e trouxe um presente enorme para a população de Nova Serrana, no qual teve vários tempos de cuidado na segurança pública aqui, na educação, mas a saúde ficou deixada de lado. Então agora ele vem com esse olhar muito grande e fazendo a diferença.
Uma variável importante que a gente não pode deixar de entender, e eu volto a dizer, estrutura física. Nós temos mais uma estrutura física que vai abrir agora, que é o hospital regional, então a gente tem que ter muita parcimônia no que vai fazer com aquele hospital, porque acaba tendo muito mais recurso para a população. Talvez falte profissionais. Né? Então, a gente tem esses vários cenários que tem que ir medindo água com fubá, né? Nós somos mineiros, nós sabemos medir água com fubá, né, gente? Porque senão fica grosso demais ou fica ralo demais. Então, medir essa água com fubá é de uma inteligência, é de uma estratégia que tem que ser muito bem feita, e se não sentar na mesa com os entes e falar assim, olha, o que nós vamos fazer com tudo isso aqui agora, né? Cuidado com o que pede, que pode ganhar, senão dá problema. Então, a gente tem mais essa variável aí, que efetivamente é o hospital regional, que é muito bem-vindo, como é muito bem-vindo esse hospital de Nova Serrana. Meus queridos, obrigado pela participação, estamos caminhando por finalzinho, escassez de tempo. Falamos muito, né? Eu acho que conseguimos esclarecer muito em torno de avanços, né? Sobre o funcionamento da saúde. Agradeço a todos pela atenção. Algo que eu não tenha questionado, que vocês gostariam de compartilhar com a nossa seleta audiência, o Elis. Eu gostaria. A gente que trabalha na saúde, eu estou te falando, é um desgaste emocional, físico, porque conviver com a doença não é fácil. É um lado obscuro que as pessoas não veem, não compreendem. E, além disso, assim, essa saúde física, essa saúde mental, de dedicar ao próximo, sabe? De, às vezes, muitas vezes, se envolver com aquele paciente, às vezes você perde o paciente. E aí, sabe o que está acontecendo? A população, ao invés de acolher esse profissional, muitas vezes a população briga com esse profissional. E aí, gente, é um desgaste, é uma desmotivação, porque, assim, tem um ou outro que é ruim profissional mesmo. É ignorância, é questão de ignorância? Eu acho que é muito forte essa palavra. Eu acho que é uma questão de necessidade, porque a pessoa, quando ela está doente, realmente ela muda a percepção de vida dela. O que a gente precisa fazer é, da mesma forma que o profissional tem essa empatia com o paciente ter empatia de poder também acolher o profissional, de ter uma paciência maior, de saber conversar com o profissional. Gente, saúde é uma das principais profissões que realmente a pessoa tem um desgaste físico e emocional maior do que o nível da população. Então, eu só quero que saiba o seguinte, a gente dá o suor, a gente dá o sangue, a gente dá todo o amor que a gente tem no coração. Muitas vezes não dá para fazer tudo, e às vezes o paciente quer alguma coisa que nem dá para ser feito, mas a gente vai melhorar atendimento, a gente vai melhorar acesso, a gente vai melhorar muita coisa, mas esse carinho, essa empatia com o profissional da saúde é uma coisa que eu gostaria de insistir, porque hoje a gente sofre muito e sofre ataque muitas vezes dos poderes, sofre ataque da população, e saiba, a gente está fazendo de tudo para acolher esse paciente. Nem sempre é 100%. Compreensão, meu povo. Compreensão. Né? Compreensão. Carinho para com o profissional da saúde. Rainério, as suas considerações finais, te agradecer, viu, pelo carinho, por participar com a gente. Ângelo, eu que agradeço de estar aqui junto a você e aí, junto a Elis, a nossa CEO, no qual citei anteriormente, nos enche de orgulho. Tem uma condução fantástica, profissional, de tratando a saúde como gestão, com outro olhar, não fazendo política, e sim fazendo entregas com resultados. E eu chamo um convite para a população de Nova Serrana, que a gente está aqui hoje junto ao Complexo de Saúde São João de Deus, trazendo as melhorias. Então, o Hospital São José era um hospital desacreditado e hoje ele não é mais. Hoje o São João de Deus, o São José, ele tem dono, somos nós vamos lutar por ele, nós estamos reconstruindo ele, e lá tem valor. Lá tem hoje assistência para a população 24 horas, com equipe qualificada, nós temos médicos pediatra, ortopedia, cirurgia geral, obstetrícia, neuro, tudo na porta dando assistência à população, serviços de apoio como laboratório, serviço de imagem, tudo funcionando. CTI, onde a população tinha que ir para fora, hoje tem o privilégio de estar dentro de Nova Serrana,
com os leitos maravilhosos. Esse é só o início do que a gente quer entregar para a população. E pode ter certeza que a realidade do Hospital São José é outra hoje. Tenho certeza de que a nossa audiência, com a participação de vocês, esclareceu vários pontos. Vocês conseguiram esclarecer vários pontos em relação ao funcionamento da saúde. Falamos sobre acolhimento, um atendimento humanizado, um pouco de tudo, né? Muito obrigado por participar aqui, compartilhar informações imprescindíveis, né, da área para com a população. Obrigado, gente. Obrigado, Elis. Obrigada, volte mais Ângelo. vezes, meu amigo. Com certeza. Vamos registrar a presença do meu amigo, seu esposo, Jaime Martins, está por aqui, ó.